Capítulo 803, Cortina de Fumaça 1. Enquanto Kala falava, seu corpo mudava constantemente de uma aparência normal para uma figura esquelética envolta em sombras vivas, muito semelhante ao que acontecia em sua forma Vraid. Não escolhi esta forma para ser agradável aos olhos, nem para fazer amigos, ela explicou assim que percebeu a surpresa de Lit. É que ser um urso gigante torna muito difícil trabalhar com pequenas coisas e não posso usar magia espiritual na frente de humanos. Você descobriu algo com revigoramento que possamos usar para desenvolver uma cura? Perguntou Lit. Sim e não. Você vai entender assim que vir um dos infectados. Solos está com você. Lit mostrou a ela sua mão direita, onde um anel de pedra estava enrolado em torno do dispositivo de camuflagem que Solos forjou para esconder sua existência. Excelente movimento. Eu não conseguia nem percebê-la nem de perto. Prazer em conhecê-la, Solos. Espero que um dia você me mostre sua forma humana também, disse Kala. Venha me visitar uma vez. Solos usou magia do ar para falar com sua amiga. Eu convidei você para a torre mais de uma vez. Eu sei, ela suspirou. Meus filhos sempre me censuram por minhas longas ausências, mas minha pesquisa é muito importante. Se não fosse pela crise em questão, eu não teria saído do meu laboratório. Eu nunca teria pensado que você se importava tanto com o mundo humano. Lit ficou surpreso com as palavras de Kala. Eu não. Você está entendendo mal minhas palavras. Plantas mortas-vivas são muito mais perigosas do que mortos-vivos normais. Não importa se eles se alimentam de humanos ou feras normais, suas vítimas sempre têm a oportunidade de pedir ajuda ou se unir para melhor defender si mesmos. No caso de mortos-vivos se alimentando de plantas, suas vítimas são patos sentados. Regiões inteiras podem estar infestadas de mortos-vivos e ninguém perceberá até que seja tarde demais. Sem o verde, os herbívoros morrerão de fome. Uma vez que caíam, todos os outros seguirão. A árvore que hospedava os laboratórios era maior do que o Hospital Grifão Branco, forçando os dois despertos a dar uma caminhada para chegar às escadas dos andares inferiores. Lit percebeu imediatamente que a instalação subterrânea era feita inteiramente de rocha e encantada com uma matriz de bloqueio de terra. Aqui mantemos os pacientes que desejam ser curados, custe o que custar. Kala explicou. Rocha para impedi-los de se alimentar dos nutrientes do solo e a matriz para impedi-los de escapar com a magia da terra assim que a fome começar. Tudo, desde os corredores de pedra até as portas grossas de metal, fazia o lugar parecer mais uma prisão do que uma enfermaria de hospital. Kala levou Lit até uma das celas, mostrando-lhe o cadeado encantado e a sequência de runas necessárias para abri-lo. Dentro, havia um treante, uma árvore que ganhou consciência. Lit não tinha ideia se o povo das plantas tinha um gênero ou se era apenas uma questão de como eles escolhiam aparecer, mas parecia um homem para ele. Mesmo que o treante estivesse enrolado em um canto de sua cela, abraçando os joelhos perto do peito, ele ainda tinha mais de 1,5 metros de altura. Seus galhos de madeira eram finos como uma bengala e a pilha de folhas que cobria o chão da cela pertencerá à sua agora careca. A casca do treante não era nada parecida com a amostra que Lit vira no andar de cima. Era de um preto opaco, rangendo cada vez que a planta se movia. Os olhos da criatura eram dois buracos negros iluminados por uma forte luz vermelha que provava como a fome do simbionte consumia seu hospedeiro. A criatura rosnou em sua entrada, mas ele não se moveu. O fedor deles era tão nojento que o Tranklin foi capaz de suprimir seus instintos violentos. Isto é interessante, Solos pensou. Portas e paredes de metal não impediam seus sentidos místicos, então ela deu uma boa olhada em todos os internos antes de compartilhar com Lit suas descobertas. Como eu esperava, este treante tem um núcleo de sangue junto com seu núcleo de mana. A terapia de Mart funciona porque um núcleo de sangue enfraquecido pode ser facilmente destruído pela magia das trevas, mas a dor resultante é desumana. Além disso, para que esse método funcione, o corpo deve estar tão enfraquecido que não pode mais fornecer energia ao núcleo do sangue. Receio que nem todas as plantas podem sobreviver a esse método, muito menos os humanos. Você disse que isso era interessante.
Até agora, a situação é desesperadora. Lit respondeu. Me deixe terminar. A situação deles é completamente diferente da escravidão dos mortos-vivos que conhecemos em Yoptre. O Conde Chover tinha um núcleo de sangue próximo a um núcleo de mana e ambos eram feitos de sua própria energia. Os pacientes aqui, em vez disso, têm um núcleo de sangue também, mas não mostra nenhum sinal de tentativa de fusão com o núcleo de mana. O que é ainda mais preocupante é que a assinatura de energia dos dois núcleos não coincide. Pelo contrário, cada infectado tem sua própria assinatura de energia, enquanto os núcleos de sangue têm a mesma assinatura de energia, como se todos pertencessem à mesma pessoa. Lit usou o revigoramento e o scanner de feitiços de nível 5 nutriante para verificar as descobertas de Solos. Que diabos? Os exames de Lit provaram que ela estava certa, exceto por uma coisa. De acordo com o scanner, não existiam duas assinaturas, apenas uma. Depois de fechar a porta da cela e silenciar a área, Lit compartilhou com Kala tudo o que eles solos haviam encontrado. Interessante, disse Kala. Minhas leituras correspondem às suas, mas a de Solos faz muito mais sentido. Durante meu tempo aqui, usei o revigoramento para verificar nossos pacientes e aqueles que se recusam a ser curados. Não importa o quanto eles se alimentem, eles nunca se transformaram em mortos-vivos, mas permaneceram híbridos. Os únicos que realmente se tornaram mortos-vivos são aqueles que voluntariamente se juntaram às fileiras de Erlik. Sinto muito, mas você me perdeu depois de mais bom senso, Lit admitiu. O que estou tentando dizer é que a praga são na verdade tecidos mortos-vivos que se ligam às suas vítimas como um parasita e depois se espalham para o resto de seus corpos. Os infectados não são realmente mortos-vivos. Eles são simplesmente revigorados pelo parasita que compartilha com eles sua força e fome. Portanto, não importa se eles escolhem se alimentar como mortos-vivos ou não, o parasita só pode crescer até certo ponto sem matar seus hospedeiros. Eles não são realmente híbridos, mas dois seres vivos diferentes quase fundidos. Nós não percebemos isso porque quem criou esse parasita o projetou para que a segunda força vital fosse sempre eclipsada pela de seu hospedeiro. Esse conhecimento ajuda a encontrar uma cura? Perguntou Lit. Não, mas é um começo. Pelo menos agora eu sei porque todos os meus experimentos até agora falharam. É porque eles foram baseados na suposição errada de que a matéria morta-viva era parte do paciente, enquanto na verdade é um organismo estranho. Kala suspirou profundamente e toda sua figura se transformou em um esqueleto sombreado por uma fração de segundo. Pobre Nika. Ela realmente esperava ser capaz de permanecer acordada durante o dia. No entanto, se minha hipótese estiver certa, quem criou a praga não inventou para criar híbridos, mas apenas para usá-la como um estratagema para empurrar os habitantes de Laruel do lado de Erlik. E nenhum híbrido significa que você não pode aplicá-lo à sua filha. Lit completou a frase por ela. Capítulo 804, Cortina de Fumaça 2. Exatamente. Agora nosso problema é como compartilhar essas informações sem revelar a existência de Solos. Estou aqui há mais de 2 semanas e não consegui fazer nenhuma descoberta, como todo mundo. Não posso levar o crédito pela descoberta simplesmente porque não saberia como explicá-la. E você? Kala perguntou. Já sou muito famoso e nem deveria estar aqui. Eles pediram por Kila, não eu. Eu também não tenho desculpa plausível nem quero mais fama. Teremos que liderar o grupo de pesquisa pelo nariz e fazê-los tropeçar na descoberta. Kala assentiu e o guiou de volta para cima. Ela ponderou a revelação, em busca de uma forma de compartilhá-la ou pelo menos usá-la para encontrar a cura. Sede de Erlik, o Draugr treante, agora. Mesmo que mais de um século tivesse se passado desde que Erlik se tornou um Draugr, ele ainda odiava sua condição. Se não fosse pelo fato de que ele estaria morto há muito tempo, ele nunca teria aceitado ser transformado. Como todos os Draugr, ele era uma criatura gananciosa. Durante o dia, ele foi forçado a permanecer dentro de seu cemitério para vigiar seus pertences, embora seu corpo e mente estivessem paralisados pela presença do sol.
Até mesmo seus escravos foram forçados a falar com ele através da pesada porta de seus aposentos, tal era o medo de Erlich de que alguém o roubasse depois de colocar os olhos em seus tesouros. A ganância de um Draugr não se refletia apenas em seu hábito de dormir, mas também na forma como se alimentavam. Draugr não estava contente em minar a vitalidade de suas vítimas, eles também tinham que roubar algo que consideravam precioso. O quarto de Erlich estava cheio de bugigangas de suas vítimas anteriores, que ele devorou inteiras em sua inveja por todas as coisas que possuíam e agora eram negadas a ele. Seus novos aposentos em Laruel foram preenchidos com a terra de seu cemitério original em Giera. Outra parte de sua maldição era a sua incapacidade de se afastar muito sem que seus poderes enfraquecessem a cada hora. Qual é a situação de nossa pesquisa sobre bugbears, Grinlich? Ele perguntou. Durante o dia, até mesmo falar exigia pura força de vontade e um controle sobre seu núcleo de sangue que Erlich levou décadas para adquirir. Um fracasso completo, mestre, respondeu a Dríade Grendel pela porta. Os animais não parecem capazes de alcançar uma simbiose com os seus tecidos. Eles não obtêm nenhum poder após serem infectados. Pelo contrário, quanto mais fortes seus tecidos crescem, mais fracos os infectados se tornam, até que seu corpo seja dominado por suas mudas e morra. O que acontece com as mudas? Os experimentos de Erlich foram duplos. Ele queria verificar se o mesmo método que pretendia usar para conquistar as cidades do povo vegetal poderia ser aplicado às dos humanos também e se poderia superar o curso dos mortos-vivos de ser estéril. Ele não desejava ter descendentes, mas se conseguisse gerar artificialmente até mesmo travessos que compartilhariam parte de suas habilidades, eles seriam excelentes peões. Erlich não estava satisfeito com Laruel. Seu verdadeiro objetivo era usar a cidade como um trampolim para um cargo elevado nas cortes dos mortos-vivos e então usá-la para mudar sua política. Erlich já havia perdido um lar devido à tolice dos humanos e não estava disposto a ver isso acontecer duas vezes. Os humanos eram apenas bestas estúpidas que precisavam ser domesticadas e ele estava disposto a colocá-los na coleira de uma vez por todas. Eles morrem junto com seu hospedeiro Grinlich respondeu. Alguns dos maiores espécimes quase uma se pareciam com você, mas nenhum deles conseguiu se estabilizar. Há algo faltando, mas não temos ideia do que. O problema era realmente simples. Erlich usou magia de luz e escuridão para fundir seus tecidos com a praga de Giera, tornando-os capazes de prosperar mesmo dentro de um corpo estranho. Os mortos-vivos aumentaram sua vitalidade enquanto a praga lhes dá a habilidade de se fundir com seres vivos, mas nenhum deles poderia mudar o fato de que os tecidos por si só não poderiam criar um núcleo de sangue real. Assim que seu hospedeiro morresse, a monstruosidade de Erlich seguiria devido à instabilidade de seu pseudo-núcleo de sangue e à falta de nutrição. Ao contrário dos abominações, que eram capazes de se alimentar de qualquer tipo de energia, os mortos-vivos eram comedores muito exigentes. Monstros ou até mesmo humanos forneciam aos Draugr uma refeição tão pobre que suas mudas precisavam se alimentar da flora local para sobreviver. Essa era a razão pela qual a caverna do bugbear que Freya havia encontrado era completamente desprovida de vegetação. Droga! Erlich rugiu, mas mesmo estando além de furioso, seu corpo não se moveu 1 centímetro. Eu investi a maior parte de minhas riquezas nesta pesquisa. Se não conseguirmos capturar Laruel, não ficarei sem nada. Sem casa, sem status, ainda mais importante, sem dinheiro. A mesquinhez Draugr era tanta que, comparada a eles, Lith era um gastador. Eu tenho mais más notícias. Sr. Grinlich se afastou da porta, apenas uma fração de segundo antes que um rugido desumano a fizesse tremer. Erlich tinha certeza de que o Grendel entregou-lhe más notícias apenas durante a manhã para se proteger da raiva de seu mestre. E ele estava certo. Erlich tinha um temperamento forte, mas quando o sol se pôs, ele teria recuperado a capacidade de se mover e a calma. Outro desperto chegou em Laruel hoje. Nós o identificamos graças ao Tribunal Noturno. Ele está disposto a ajudar Lennan também, mas o lado bom é que ele é um humano. Erlich finalmente deu uma boa risada depois de tanto chegar.
Ele invejou o desperto acima de tudo. Eles tinham poder, resistência ilimitada e longevidade. Erlich nunca perdoou seus pais, quem quer que fossem, por abandoná-lo, nem os despertos que ele conheceu quando ainda estava vivo, por não compartilharem seu segredo com ele. Ele estava ciente de que roubar o segredo do despertar estava fora de questão, mas ter a oportunidade de matar não um, mas dois despertos era bom demais para ser verdade. A tecnologia era um apêndice da magia em Mogar e era usada apenas por aqueles no campo da pesquisa mágica de última geração. Consequentemente, apenas Kila sabia como usar as ferramentas alquímicas e dispositivos forjados para fazer uma varredura adicional nas várias amostras guardadas em cristais. Para Fria e Plória, todo aquele apertar de botões e girar os botões não fazia sentido. Enquanto todos trabalhavam, passando de um instrumento para outro, eles ficavam parados em silêncio enquanto esperavam por instruções. Isso os fez sentir-se excluídos e reconsiderar sua oferta de ajuda. Eu acho que Kala realmente fica bem em sua forma humana, Fria disse, na esperança de puxar conversa para passar o tempo. O que você quer dizer com sua forma humana? Plória perguntou, recebendo um grunhido de concordância de Quilla, que estava estudando todas as amostras à sua disposição antes de ler as descobertas dos outros curandeiros sobre a doença. Ela queria enfrentar o problema com a mente aberta, sem ser influenciada por suas conclusões. Sério? Você não sabe? Quero dizer, quantas Kala que chamam de Lipscourge você conhece? Fria ficou chocada. Ela sempre pensou que, depois de ficar com a irmã por tanto tempo, Lee teria se aberto pelo menos um pouco com ela. Você está dizendo que aquela mulher é nossa Kala? O urso, quero dizer o Big, quero dizer o Igt. Perguntou Plória. Sim. Bestas imperadoras podem se transformar em humanos. Só então Fria se lembrou de que ela foi a única a testemunhar o reencontro de Lee com seu velho amigo. Continua no próximo vídeo.